Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade nossas aulas por vídeo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, que fala sobre a separação de misturas e o tratamento de água, tá bom? Em relação à água na Terra, pessoal, nosso planeta ele é constituído em sua grande maior parte de água, certo? Mas, essa grande maior parte de água do nosso planeta, ela não é uma água doce, então ela não é uma água que pode ser consumida pelo ser humano. Cerca de 97% da água do nosso planeta é uma água salgada e apenas 3% dela é uma água doce. Em relação a esses 3% de água doce, nós ainda temos a distribuição dela, onde 77% desses 3% corresponde às geleiras, aquelas grandes pedras de gelos que ficam acondicionadas lá nas regiões polares do nosso globo terrestre, como também no alto das grandes montanhas. 22% dessa água é água subterrânea, é pertencente ao lençol freático. E 1% corresponde a outras fontes, rios, lagos, açudes, poços, no solo, na atmosfera. Então, essas águas salgadas também são conhecidas como águas oceânicas. E essas águas doces são o que a gente conhece como águas continentais. A distribuição de água no planeta, como vocês estão vendo, ela não é igualitária. Nós temos em sua grande maior proporção água salgada e uma menor proporção a água doce. A distribuição de água no Brasil também não é uma distribuição igualitária. Apesar de que o Brasil ele possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, ao nosso país corresponde aí 12% dessa água doce do mundo inteiro está no nosso país. Infelizmente, existem regiões que não são tão abençoadas com água quanto outras. 70% dessa água que está no nosso país, em todo o nosso país, ela está localizada lá no Rio Amazonas. E o restante, os outros 30%, estão divididos entre todos os outros estados do território brasileiro. Por exemplo, na região norte, que é a região mais populosa do nosso país, ela também é uma das regiões que mais tem abundância em água. Já na nossa região, aqui a região nordeste, nós também somos uma região muito populosa. Na verdade, somos a segunda região mais populosa do país. E nós possuímos uma pequena quantidade de água doce registrada no nosso território. Além de possuirmos uma pouca quantidade de água registrada no nosso território, ainda há as situações de poluição dos rios que diminuem grandemente o uso dessa água, pois quando a água está contaminada, infelizmente nós não podemos utilizar para beber, para produzir alimentos e entre outras situações. O livro de vocês, ele dá o exemplo de 2 grandes rios que foram interditados ao consumo humano por conta, de estarem poluídos com metais pesados, que é o rio Cuiabá, que banha o estado do Mato Grosso, e o rio Madeira, que banha os estados de Rondônia e o estado do Amazonas. Então, esses 2 rios, devido aí à mineração, o garimpo clandestino, acabou sendo contaminado por mercúrio. Além dessas contaminações por metais pesados, existem outros tipos de contaminações. Existem, cidades que não têm asseios sanitários, que não têm programas de coleta seletiva para recolher materiais e acaba que esses materiais vão parar no fundo dos recursos hídricos. A água e o ser humano. Então, em relação ao corpo do ser humano, nós somos feitos na nossa composição
quase 70% do nosso corpo de água. Então, essa água, né, em grande abundância no nosso corpo, realiza diversos tipos de função, desde a regular aí a temperatura do nosso corpo, quanto servir de meio para ocorrer as transformações químicas, como diversos outros. Então, quando a pessoa ela deixa de ingerir uma grande quantidade de água, ela pode ter, né, problemas de saúde, desde a desidratação a outros. Então, até em alimentos há uma grande quantidade de água, como é o caso do abacaxi, da melancia, do brócolis, da alface e diversos outros. Então, como a gente pode ver, essas águas, né, elas são bastante utilizadas nas atividades humanas. Elas são de suma importância para o desenvolvimento humano na Terra. Essas águas, elas são utilizadas nas indústrias, né, que utilizam para lavar maquinários, para o resfriamento desses maquinários, que utilizam também a água para a fabricação de produtos, por exemplo, de folhas de papel que levam cerca de 2 litros de água, de roupas e de diversos outros objetos que em sua composição precisam ter água. Além também de que a agricultura, né? Nosso país, um país que vive 70% da sua economia é na agricultura, então alguns donos de grandes manufaturas dependem da irrigação para poder garantir, né, o sustento das suas plantações. Então, é uma das atividades que mais gera consumo de água, né, no nosso país. Bem como essas atividades, né, nós possuímos também a geração de eletricidade, que também corresponde, né, a utilização de água, né, para poder obter eletricidade. Nessas águas, será que eu posso consumir qualquer tipo de água? Não, né? Eu só posso consumir uma água que estiver passado pelo processo, né, e torná-la potável. É a água que eu posso consumir. Então, uma água potável é aquela que apresenta uma qualidade, né, adequada para ela poder ser consumida. Na maior parte da água que nós consumimos, ela passa por um processo. Esse processo é chamado processo para tornar a água potável, né? O tratamento da água. Esse tratamento, ele inclui, né, diversas etapas e cada uma dessas etapas realizando uma funcionalidade diferente para o tratamento dessa água. Por exemplo, na primeira etapa, né, correspondente à primeira bacia, né, a primeira estação de tratamento de água, nós vamos ter aí a captação de água a captação de água de rios, de açudes, de barragens, de poços, e essas águas serão levadas para essa estação de tratamento. Lá nessa estação de tratamento, essas águas serão colocadas, né, em um tanque, e nesse tanque elas serão passadas por barras, né, de ferros, por grades de ferros, onde essas grades elas têm a principal função, né, de retirar aquelas partes de objetos maiores, como madeira, galho de árvore, pedra. Quando for retirado essas particularidades menores dessa água, ela é passada para a próxima estação de tratamento, para a próxima piscina, o próximo tanque. No próximo tanque é o tanque de coagulação. Quando a água chega nesse tanque, vai ser utilizada uma substância química, né, na sua composição, por exemplo, o sulfato de alumínio, que vai fazer com que toda a sujeira dessa água aglutine na superfície, forme como se fosse bolhas em cima da superfície, com toda a sujeira juntinha, aglutinada na superfície. Assim, vai ficar muito fácil a retirada dessa sujeira a partir da utilização de redes.
quando tiver sido feito isso, essa água ela vai passar para a próxima estação de tratamento, para a próxima piscina. Nessa próxima piscina, a piscina da decantação e filtração, onde nós já estudamos que decantação e filtração são processos de separação de misturas, onde a decantação ela significa ou ela consiste em aqueles materiais mais pesados, mais densos, que serão depositados no fundo do tanque. Então, aqueles materiais que estão dentro dessa água, que são mais densos, eles vão descer para o fundo do tanque. Após esse procedimento acontecer, essa água será passada pelo processo de filtração, né? Ela vai passar pelos filtros para que possa, através do carvão mineral, onde é feito esses filtros, possa reter organismos e reter algumas substâncias que são inadequadas para essa água. Depois, né, desse procedimento, passa para o segundo tanque, que é o tanque de coloração. Esse tanque, cloração, como o próprio nome já está dizendo, é a parte, né, do processo em que vai ser adicionada o cloreto, né, o cloro dentro dessa água. Esse cloro, ele vai ocasionar a morte de micro-organismos que são nocivos à saúde humana, sejam eles bactérias, parasitas, protozoários, que podem ocasionar diversos tipos de doenças, como amebíase ou ascaridíase e diversas outras. Após, né, ter sido relatado todos esses processos, todos esses procedimentos com essa água, ela vai para o tanque de distribuição. Do tanque de distribuição, eles vão fazer, né, testes de pH e tudo, e essa água ela vai ser liberada para o consumo. Então, ela vai para os reservatórios e dos reservatórios ela vai ser distribuída para a população, né, para as casas, para os comércios, para os hospitais e diversos outros meios. A poluição da água. Então, a poluição da água é um fato que nós vemos enfrentando há muito tempo e que tem piorado bastante em relação às atividades humanas. Então, a água ela pode ocorrer, né, a poluição de diversas formas. Desde a uma poluição por metais pesados, né? Metais pesados são aquelas substâncias químicas que, quando entram em contato, né, com o organismo do ser humano, pode causar malefícios à sua saúde, levando-o até à morte. Então, muitos desses metais pesados estão acondicionados, né, na fabricação de alguns objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E que, quando não há mais serventia, as pessoas acabam, né, jogando, descartando eles em ambientes que são inapropriados, como é o caso das pilhas do controle remoto, como é o caso das baterias de celular, de computador, de carro, que possuem um grande número de radiação por metais pesados. Quando esses metais pesados são acondicionados, eles podem infectar os solos, lençóis freáticos, desde também as águas que estejam próximas. Então, os seres humanos que tiverem contato com essas águas que estão poluídas, eles podem sofrer, né, grandes malefícios à sua saúde. Aí no livro de vocês, na página 62, tem um quadrozinho onde retrata alguns metais pesados e o efeito desses metais pesados na saúde humana. Eu gostaria de destacar dois, né, que é aí no caso o mercúrio e o chumbo, que é mais encontrado nesses metais pesados, nesses lixos eletrônicos que eu citei para vocês. O mercúrio ele causa lesões no sistema nervoso e pode causar a morte, e o chumbo ele causa lesões no rim, na medula óssea e no sistema nervoso. Então, são complicações, né, que são bastante perigosas à saúde humana. Além, né, dos metais pesados, nós temos aí as atividades agrícolas. As atividades agrícolas são hoje, né, uma dos mecanismos para o qual, né, enfrentamos a poluição da água. Então, o uso de pesticidas e o uso de fertilizantes de solo, fertilizantes na plantação,
podem ocasionar a poluição da água e a poluição do solo. Quando há essa poluição no solo, esses agentes, né, de fertilizantes e pesticidas podem poluir também o nosso lençol freático. Então, é uma coisa extremamente complicada. As atividades industriais, como já falei para vocês, também são um grande mecanismo de poluição de água. Devido, muitas vezes, as indústrias não terem a preocupação em liberar, né, os seus resíduos de forma adequada e acabar liberando esses resíduos próximos a rios, a lagos. Esses resíduos muitas vezes podem ser resíduos até com radiação e entre outros. A poluição térmica, né, que alguns tipos de indústrias e usinas utilizam a água, como eu falei para vocês, para o resfriamento do maquinário. E aí depois disso, essa água ela é jogada de qualquer forma no meio ambiente. E, é claro, também um dos maiores problemas de saúde pública e ambientais, que é o esgoto doméstico. Então, o esgoto doméstico ele acontece por falta de saneamento básico e acontece também por falta de medidas, né, de limpeza da rua, como é o caso de programas de coleta seletiva, onde esses programas eles vão beneficiar a população com uma cidade limpa, separando o lixo reciclável do não reciclável, onde também pode gerar aí algumas atividades econômicas como empregos para catadores e nos livrar de muitas doenças. Tem uma importância epidemiológica. Tratamento de esgoto. Então, assim como a água, o esgoto ele também tem que ser tratado. Porque se ele não for tratado e for jogado ao meio ambiente da forma em que ele está, ele pode prejudicar o meio em que nós vivemos. Então, as ETs, né, que são as estações de tratamento de esgoto, elas também possuem, né, aí um processo para tratar esse esgoto. Esses processos também funcionam como aquele processo de tratamento de água, com as piscinas. Então, na primeira etapa, com a primeira piscina, eu tenho aí a remoção de plásticos, de garrafas, de madeira, de tambores e de qualquer objeto que seja grande que esteja, né, nesse esgoto. Na segunda etapa, né, tem a eliminação de areia, de terra que está misturada nessa água, onde essa etapa é conhecida como caixa de areia, né? A piscina de caixa de areia. O que acontece é aquele mesmo procedimento de filtração. Na terceira etapa, nós temos aí a decantação primária. Então, como nós vimos lá na estação de tratamento de água, né, onde os materiais pesados também são acumulados no fundo, aqui também vai acontecer o mesmo processo. Saindo dessa piscina da terceira etapa, nós vamos para a quarta etapa, que é a etapa de decomposição de matérias orgânicas que estejam nessa água de esgoto por algumas bactérias, né, em um tanque de aeração. Esse tanque de aeração é um tanque onde eu tenho água de esgoto e são, né, colocadas algumas bactérias para que essas bactérias elas possam corroer a matéria orgânica que tem ali. Depois desse processo, né, nós vamos para a quinta etapa, que é a etapa de decantação secundária. Então, depois desse procedimento das bactérias, acontecerá a decantação secundária e, novamente, aqueles recursos que são mais pesados, eles vão se acondicionar no fundo do tanque. Após esse tratamento, aproximadamente 90% dessa água de esgoto, né, cerca de 90% das impurezas dessa água de esgoto, elas são retiradas. Então, aí esse esgoto, ele vai estar pronto, né, para poder ser encaminhado ou lançado aí em algum lugar sem prejudicar o meio ambiente. Então, era isso. A nossa videoaula vai terminando por aqui.
Qualquer pergunta vocês me encaminham no PV para que eu possa retirá-las, tá bom? Abraço.